Boa noite, pessoal. Mais uma noite com a série de várias lives que nós estamos fazendo no sentido de trazer informações para o agro em todo sentido, com informações das suas várias áreas, vertentes. Seja bem-vindo, Marcelo. Como é que tá o áudio aí? Seja bem-vindo, Bruno. Seja bem-vindo, Azevedo, Marx. E com isso é o seguinte, pessoal, vocês colocam aí no aviãozinho, enviem o compartilhamento para os seus amigos poderem também assistir essa live com o professor Daniel da Federal Rural do Pará. Vai ser uma grande live, um amigo nosso, tá? Seja bem-vindo, Marcelo, seja bem-vindo, Irani, seja bem-vindo, Bruno Ferreira. Eu estou esperando o professor Daniel chegar para nós já começarmos a live. Então essa semana, tá, pessoal, toda noite de segunda a sexta nós temos lives programadas, tudo bem? Então fiquem atentos aí. Amanhã vamos ter uma outra live também, depois da manhã. Então estamos aí para compartilhar o conhecimento do agro, sempre trazer novidades, sempre atenado com aquilo que o produtor sente, aquilo que o produtor tem como gargalo. Seja bem-vindo ao Murilo Pérez, Murilo. Seja bem-vindo aí, Murilo. Murilo ele é um grande consultor daqui da região de Jataí e ele atua principalmente não só na parte dos solos, né, Murilo, mas em todos os aspectos aí da agronomia, em termos de proteção de doenças, de plantas. É um cara que vocês podem seguir, tá? Ele tem muito conhecimento a oferecer e nós estamos aqui para aumentar a nossa rede. O Daniel foi meu colega de doutorado, Marcelo, ó, um baita de um profissional. Olha, bacana, Marcelo, tenho certeza que será. Aí, Marcelo, nos segue lá no Instagram, Marcelo, né? Que de repente você, viu, Marcelo? Vamos fazer uma live com você também logo, logo. Me dá um oi lá no direct. Eu não sei qual cidade que você é, Marcelo. Sejam bem-vindos. Esperar o professor Daniel chegar, tá? Flávio. Aí o seguinte, pessoal. Vão colocando a cidade de onde que vocês são e fiquem à vontade para fazer a pergunta no momento, na hora que vocês acharem mais oportuno, tudo bem? Ah, exatamente, não, é um baita de um profissional. O professor Daniel, nós fizemos uma live o ano passado e este ano também nós estamos fazendo BIS, tá legal? Vamos fazer uma outra live no outro sentido aí da compactação, quais são os riscos que determinadas práticas na agricultura podem ocasionar em termos de compactação no solo. Ah, o Mato Grosso aí, Marcelo, do oeste, do Mato Grosso, Campo Novo. Tô precisando de uma pessoa, viu, Marcelo, aí. Essa região do Mato Grosso ainda não fizemos live com a galera da região. Daqui 3 semanas nós vamos fazer uma live aí com um agricultor lá de Rondônia. Então ele vai apresentar como é que é a agricultura no estado de Rondônia, que é um dos estados aí que está mais crescendo. O professor Daniel já entrou. Professor, na hora que o senhor enviar o convite, tem essa parte de mensagem. Pessoal do Campo Forte, sejam bem-vindos. Um amigo da nossa rede. Professor Daniel, na hora que o senhor enviar a solicitação, eu vou atender, vou receber e nós já começamos aqui a live. Seja bem-vindo, Roger. Seja bem-vindo, Marcos. Bacana, pessoal. A galera tá bem ativa aí. E, que nem eu falei no começo, sintam-se à vontade para fazer as perguntas. Então vamos lá. Boa noite, professor Daniel. Como é que tá o áudio? Tá escutando aí, professor Daniel? Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Tudo jóia. Professor Daniel, eu conheci o trabalho dele, até eu confidenciei isso para o senhor, não foi, professor? Comprei o trabalho que ele desenvolvia no YouTube, aqui na rede social, há 2, 3 anos atrás, e com o passar do tempo nós tornamos, considero o senhor como um grande amigo nosso aí do agro, viu, professor Daniel?
e se sinta-se à vontade. Esta live, quando nós começamos, professor, o ano passado, eu estava ali nas minhas primeiras lives, professor Daniel, e hoje o senhor está abrindo a live de número, olha só, professor, 66. 66, que legal, Então, legal, Vinícius. 66, foram mais de 66 horas aí de formação para que a galera possa assistir quantas vezes forem adequado, inclusive a do senhor hoje, inclusive a do VIT, inclusive do Paulo Arbex. E se eu for nomear aqui todos, professor, a gente vai ficar a live inteira e não vai acabar, não. Então, Hoje eu costumo falar que a gente tem uma audiência espontânea, né? Então, mais do que agradecer todas essas pessoas que nos sim, ouvem, né? Que verdade. acompanham o nosso trabalho. Eu, particularmente, não posso me dizer que o conteúdo que eu produzo é um conteúdo totalmente informativo, né? Eu gosto, de vez de alguma forma, traz um meme, alguma brincadeira ali que é alguma coisa pessoal, alguma coisa da nossa vida mesmo, alguma coisa para descontrair, né? Mas eu sou muito feliz por saber que existe perfil, né? E na época da pandemia isso ficou potencializado, né? Várias pessoas começaram a produzir conteúdo porque traz informação e eu acredito que Sim, isso é até uma forma de extensão, né? De extensão universitária também, quando a gente abre aqui uma câmera, liga uma live e começa a discutir um assunto que é do nosso interesse. Então, essas pessoas que, muitas das vezes, os que nos acompanham são alunos ou são já pessoas que já se formaram e estão aí no mercado de trabalho, hoje, com essa capilaridade das redes sociais, a gente consegue ter alcance muito maior com essas pessoas, né? E nesse caso, acaba virando até uma amizade, apesar de não se conhecer sim, pessoalmente, mas a gente discute, a gente troca ideia, né? Fala sobre o assunto, às vezes até manda um meme também eu tenho alguns colegas que mandam um meme ali, pô, eu lembrei do fulano, manda ali. E isso é muito legal, muito legal. Acho que é uma ferramenta que ela vem para ajudar a gente. Eu gosto muito de falar, né, que para os meus alunos, que essa possibilidade que a gente tem hoje, por exemplo, desse momento agora estar discutindo, a gente não tinha isso na nossa época, né? Eu isso é sou uma verdade. época ainda, eu ainda novo tive a oportunidade de ter contato com o computador. Acho que o primeiro computador que eu mexi foi um 386 que o meu tio tinha, né? Então, naquela época, ninguém imaginava, né, o potencial que isso ia ter. E aí a gente acabava tendo acesso a algumas informações ali, mas informações que estavam engatinhando a internet, né? Então, para a gente ter um contato, por exemplo, Uhum. com o professor Vitti, como foi a sua Sim, última a live, né? Não foi a sim. última live, Uhum. mas a live do mês passado. Nossa, conhecer o professor Vitti, a gente conhecia daqueles informes da Potafoz, né? Só nos livros, né, professor? De ler. Então, É, particularmente, eu digo que a minha área de ciência do solo, eu tive algumas referências assim que foram importantes no início do meu curso de agronomia, que eu olhava assim, poxa, eu gostei do que esse cara falou, do que esse cara trabalha, ou até a forma romântica como ele falava de relevo solo, paisagem, né? Isso, pô, eu gostei disso aí. Mas, além de nós termos os nossos professores acompanhando materiais, né, técnicos, vendo principalmente o material didático da Potafoz, que não existe mais, né? Eu esqueci como é o nome dela agora, mas a gente tinha um contato ali com o material, com o encarte técnico do professor Hélio do Prado, do professor é Vitti, educado. né? Malavolta. Então, apesar deles já estarem consolidados com a sua bibliografia, com a sua pesquisa, mas a gente, às vezes, naquele encarte técnico vinha assim, algum artigo dele, vinha aquela foto assim, esse aí que é o professor fulano, esse que é o professor ciclano. E hoje com as lives, não, né? A gente tem essa oportunidade de, num horário como esse, né, dentro de casa, depois dos afazeres do dia, ou então, de repente, tem algum aluno nosso que está voltando da faculdade, pode até estar no ônibus agora, com fones de ouvido, escutando e recebendo, né, informação. Eu acho que isso é o mais importante. E quando Uhum. professores
principalmente quem está na academia ou no instituto de pesquisa, começam a migrar também, né, para a rede social, através do YouTube, através, né, das plataformas, das N plataformas, isso auxilia mais, né, na formação dessa rapaziada, dessa moçada que está nos acompanhando. E assim, cara, eu quero particularmente parabenizar, porque fazer live todo dia é um trabalho hercúleo, né? É, Porque, né? Fácil não. porque isso exige um repertório seu, né? Sim, E sim, mais do que isso, que eu falo também para os meus alunos, e eu percebo isso, é a tua evolução ao longo, né, desses meses. Então, ao longo é desses meses, verdade. não, desses anos, né? Porque a primeira live a gente vem aqui forçado ali, né? Não sabe o que falar, tá, às vezes com um pouco de vergonha. E é isso, Vinícius, assim, às vezes material técnico, no início a gente começa com um celular que não é bom, às vezes não tem uma luz legal, mas isso não importa, cara, o que importa é começar, né? Concordo plenamente. O importante é começar, às vezes você vai sofrer críticas, falar isso, falar aquilo, mas isso faz parte, né, da sua caminhada. E tudo isso você vai melhorando, né? Vai tendo uma constante evolução. E isso é legal porque, né, essa mensagem eu gosto de trazer também para os Sim, alunos, de ver essa sim, oportunidade, né, um dia desse um aluno perguntou, eu tenho vergonha de apresentar seminário. Cara, tu tem celular? Tenho. Então te grava, né? Grava falando, conversando. exatamente. Por que eu É gosto de por gravar? aí. Porque esses meninos daqui a pouco, essas meninas, eles estarão dando palestra em dia de campo, estarão Isso é vendendo, verdade. né, atuando no seu mercado de trabalho, e essa necessidade de ter essa conversa, de falar, de apresentar. Então, eu acredito que muitos professores têm hoje grupos de pesquisa, que os grupos de pesquisa, pelo menos as redes sociais ali, são gerenciadas por esses alunos, né? Então, acaba sendo um novo componente curricular que está entrando dentro dos cursos, né? Os cursos aí de agronomia, de zootecnia. E isso é legal. E isso que você comentou é isso mesmo. A última live do VIT, uma estudante estava acompanhando ele, a Sofia. Então, a Sofia, ela que organizava a pauta, aonde que o professor poderia perguntar. E olha, uma estudante de agronomia. Não era nem uma mestre com o doutor Vitt ali do lado. É, E agora o doutor Daniel, viu, doutor? O pessoal aqui, Daniel, já está te conhecendo no sudoeste goiano. ah, Então, olha só, no Pará, estabelecendo direto a informação para Jataí, Rio Verde, outras regiões que nós já estamos tendo contato, professor. Tem até colombiano que já está começando a seguir a que nossa legal. rede, Bom. paraguaio, argentino, tem dois norte-americanos, então daqui a pouco tem que aprender inglês e espanhol, sabe, professor Daniel? E isso é uma coisa que eu me arrependo muito de ter negligenciado, não só na formação Sim, acadêmica de graduação, né? Eu sempre costumo falar que do inglês, ó, a Green em inglês está aqui, então ela vai até nos ajudar aí futuramente, né? Então, eu ah, comecei com a fazer o curso de inglês certeza. ali em 2000 sei lá, 2001, e aí eu começava a gazetar a aula de inglês, cara, eu não ia. Aí minha mãe falou assim, Olha olha, aí, pessoal, fica a dica, hein? um dia tu vai precisar desse inglês e tu vai se lembrar desse dia. Aí, todo dia eu me lembro, né? Assim, falar, não falo, ouço, compreendo muito pouco. Eu tenho já uma habilidade melhor na leitura em função dos artigos científicos, de tanta gente ler artigos científicos, né? E a maior parte da produção acadêmica de relevância ela vai estar nesses artigos científicos, então é inevitável. A gente tem que ler, tem que entender. Mas, ó, esse é o conselho que eu dou pra moçada aí, viu? Estuda inglês, cara. Estuda É, inglês porque é sempre assim. Quando tu tiver, eu gosto de fazer esse exercício com a moçada. Eu disse, olha, fulano de tal, tem você, né, né, vamos dar exemplo, nós dois aqui. Tem o Vinícius e tem o Daniel. Aí existe uma oportunidade de um ir para Inglaterra ou então ir para olha Nova aí. York, né? E o outro para ir para Costa Rica. Nós dois queremos ir para onde? Para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Estados Unidos, Mas exatamente. só um fala inglês.
entendeu? Então, quem é que vai para lá? É o cara que fala inglês. Então, tu pode ser bom em fisiologia, bom em uma porrada de coisa, mas é o inglês que vai decidir, cara. Essa é a realidade. A língua, concordo plenamente com você, a língua barra, viu, professor? A língua ela vai barrar, vai ser. Inclusive, professor Daniel, tem um amigo seu aqui, deixa eu ver quem que é, o Marcelo Uau, ela Barbosa. é um cara Olha, excelente. ele disse que foi seu amigo de doutorado, se não me engano, não é isso? Isso, tive a oportunidade de conhecer ela lá na época da pós-graduação. Saudade, viu, Marcelo? Você é um cara que mora no coração, é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo também na área de ciência do solo, principalmente ali nas áreas de microbiologia do solo. Hum, Então, vou bacana. falar um pouco do Marcelo agora aqui, né? É uma entrevista, Marcelo, também, tem essa oportunidade. Porque é aquele momento que todo mundo quer ir para a fertilidade do solo, ir para a química, que são coisas que existe uma base consolidada e às vezes a microbiologia, né? O cara tem que, né, que assumir essa responsabilidade. E eu gosto muito, o Marcelo não sabe disso, mas eu gosto muito de falar o exemplo do Marcelo Barbosa, assim como os outros colegas lá da Sim, época. A sim. gente não é só da Fica à época de vontade, não, professor. é da época de beber a Hum, cervejinha também e de jogar o futebol lá no campo da Unesp, né? Então, hoje, as empresas entenderam a importância de ter no seu quadro, né, de colaboradores pessoas que tenham essa carga de pesquisa, essa parte, essa vocação de pesquisa, porque eu acho que tu lembra muito bem que eu fiz uma pergunta para o Vit sobre os manuais de adubação. sim, É, sim, e o verdade. legal, o legal quando nós já estamos já numa certa idade, ter uma bagagem que o Vit tem, é porque a gente pode falar o que quiser, né? E ele falou, não, isso aí joga fora. Né? Não sei se foi essa palavra, mas, tipo, os manuais de adubação têm esse problema, né? Que é a atualização. E as fundações, essas fundações, elas têm hoje muito projeto de pesquisa, de ensaios de Verdade. adubação aplicado para aquela região, aplicado para aquelas cultivares, as variedades. Então, se nós temos dentro do nosso quadro uma pessoa que sabe de pesquisa, que entende de pesquisa, que sabe montar experimento, que sabe rodar um delineamento experimental, que sabe todo o processo de experimentação agronômica, cara, esse cara pode ter certeza que ele vai ter a sua vaga garantida. E é o exemplo do Marcelo Barbosa. Tem o Marcelo Barbosa, tem um outro colega, o Helder também, que está numa empresa de semente, que são pessoas que gerenciam essa área da parte da pesquisa, né? Então, essa mensagem eu gosto de falar para os meus orientados, falar com meus alunos, tipo, vocês precisam entender de experimentação agronômica, porque vai evitar de ser aqueles profissionais que pega assim, quatro produtos, testa esse produto, joga ali na planta e o que teve a maior produtividade ou mais folha ou o maior componente agronômico ali, ele vai indicar como aquele produto fosse o melhor, né? Sem tratamento estatístico, sem repetição, sem experimentação agronômica. Então eu digo que Hum, hoje as empresas elas se tocaram nisso, né? Que existe uma mão de obra, exatamente. existe Hum, e outra coisa, né? Não existe muita reserva de mercado nessa situação, né? De pessoas que estão ali, né? Que entende disso, que entende, né? Todo do sistema da experimentação, mas também do sistema produtivo. E é muito bom a gente falar sobre isso aí, porque nós estamos com os alunos aqui, ó. Vários alunos que sim, estão entrando. E sim. essa turma é a Uhum. turma que vai realmente tomar a frente aí nos próximos anos. Aí, ó. Exemplo, o Janilson, que acabou de entrar, é um aluno nosso que está no quarto período. Daqui mais, né, 6 semestres, um rapaz desse já está no mercado de trabalho. Então, passar essa mensagem, e aí a importância, né, Vinícius, novamente, do trabalho que você faz é esse, né? De levantar novas pessoas que possam ter uma capacitação técnica muito maior, né? Isso Exatamente. é de a longo prazo. E é isso, cara. O nosso Exatamente. trabalho é esse mesmo. A nossa vocação é essa, de estar aqui, puxar uma câmera dessa no Instagram, falar E, sobre produtividade. e fazemos parcerias, né, né, professor Daniel? Por exemplo, tem alguns institutos, algumas empresas que vai promover evento, aí vem contactar a nossa pessoa, sabe, professor? Eu preciso de alguém na parte física do solo. Tá aqui, ó, tá aqui o Daniel, tá o contato do Daniel, Laboratório dos Solos.
vai contactar o professor Daniel e o professor Daniel está palestrando lá no evento do laboratório XY. Não vou citar o nome para não fazer propaganda, sabe, Ah, com professor? certeza. E é isso que é a rede que nós, não só entre nós professores, como o professor Daniel colocou muito bem, pessoal, mas também os alunos, mas também aquela galera que às vezes, né, professor, está ali no agro, mas está meio perdido, depois de formado. Então, nosso papel é gerar conhecimentos e principalmente, professor, o senhor que é dessa parte, se eu tiver errado, o senhor me corrija, tá, professor? Nas pesquisas de física dos solos, o que o senhor está analisando principalmente? Porque o professor Daniel, pessoal, quando ele tem a localidade do Pará, como ele é pesquisador, ele tem contato com toda uma rede, não é isso, professor? Do Brasil, com pesquisador de Goiás, de Mato Grosso, de Minas Gerais e outros estados. O que o senhor está notando principalmente com a qualidade física do solo, professor? Estão respeitando, está tendo uma certa compactação. Se está tendo essa compactação, e vem uma pergunta, professor, o que é essa tal de compactação no solo, né? O que a gente precisa, eu gosto muito de utilizar esse assunto em falar de solos, sempre levando em consideração as funções ecológicas que o solo possui. Sim. Então, isso é uma coisa que você nunca pode deixar de ser o seu ponto de partida, né? Dentro desse tabuleiro que você vai jogar, o ponto de partida, não só para quem trabalha com a física do solo, mas para quem trabalha com solos, é entender que o solo ele faz parte do ecossistema terrestre, né? Ele faz parte do ecossistema terrestre e, por isso, ele possui funções ecológicas. Dentro dessas funções ecológicas, por exemplo, para o engenheiro civil, a importância do solo é ele como base, né, para a sustentação das obras de engenharia. Isso é Então, na verdade. casa, você está na sua, obviamente foi feito um processo, né, de estudo da fundação da casa, foi construído, né, todo um sistema ali, o baldâmio que é chamado, né? Então, teve uma função ecológica. Para nós, engenheiros agrônomos, nós vamos compreender, né, os serviços que o solo possui como, né, o meio de sustentação das plantas, o solo como meio de fornecimento dos nutrientes, da ciclagem dos nutrientes, como um meio, um reservatório para abastecimento da água no lençol freático, de retenção de água no solo. Estoque de carbono, então hoje se discute muito essa questão ambiental, da importância, né, do solo atuar como um reservatório, não só de água, mas também no Uhum. estoque de carbono. Quando nós puxamos e fazemos esses recortes, em cada uma dessas funções ecológicas, nós vamos levar ele para dentro de cada área da ciência do solo, como a fertilidade, né, a Uhum. nutrição. Dentro da área da pedologia, que é uma área Sim. que eu também me identifico bastante, né, ali dentro da pedologia a gente vai também estudar, né, os processos dos fatores, né, as características que os solos apresentam. Tudo de que forma que nós possamos potencializar o máximo de utilização daquele solo com uso sustentável. Quando nós pensamos em compactação do solo, nós temos sempre que lembrar que a compactação está relacionada a uma deterioração da estrutura do solo. Uma Olha aí, deterioração pessoal, da estrutura do solo. estrutura que vai levar a uma enfermidade, podemos falar assim, né? O solo vai ficar Uhum. doente. Se vocês pegarem os livros de vocês de pedologia, vocês vão estudar lá e vão ver. Ó, o solo é um corpo vivo, tridimensional, composto de minerais, tem a fase sólida, tem a fase líquida, tem a fase gasosa. Então, dentro desse contexto, né, de utilização do solo como serviços ecossistêmicos, a compactação ela vai ser um processo, tá? Ser um processo que ele pode ser potencializado pelo mau uso do solo, tá? Que vai levar à Uhum. degradação. Então, hoje, se pudéssemos, né, listar quais são os principais problemas de degradação ambiental, né, a erosão e a compactação do solo seriam esses dois problemas, né, os maiores problemas. É Sim. costume observar nas nossas lives ou então nas apresentações, Sim. né, Sim. a compactação sempre com uma questão Uhum. levando em consideração perda de produtividade. Então, hoje, obviamente, pela importância que a soja tem pelo Brasil, toda vez que você ouvir alguém falar, principalmente no Instagram ou qualquer outra rede social sobre compactação do solo, vai estar sendo relacionado à perda de produtividade de grãos. Tá? Mas o que é importante a gente lembrar?
numa visão, não estou falando especificamente, estou fazendo um zoom out, né? Isso aí. Que compactação do solo, ele vai estar diminuindo as funções ecológicas, principalmente do solo, de armazenamento de água, né? De armazenamento de água. Por quê? A compactação está relacionado a um processo que nós vamos ter uma redução no índice de vazios, os Uhum. poros do solo, né? Os poros do solo. Vai ser um processo lá que na mecânica do solo, né, os engenheiros civis vão falar assim, olha, compactação é um processo de densificação, né? Densificação do solo com a redução no índice de vazios. Para nós agrônomos, está relacionado, né, Nossa, ao processo é de uma aproximação paridade, a do professor. solo com Uhum. redução, né, do espaço Uhum. vazio que vai levar à deterioração da estrutura do solo. Então, se eu não tenho poros no solo, ou se houve uma redução nesses poros, o que vai acontecer? Vai ter uma menor capacidade, né, de armazenamento de água, ter menos espaço para que essa água possa estar armazenada. Obviamente, com isso, Olha só, o olha o abastecimento do critério. lençol Uhum. freático vai também ser dificultado. Então, o que eu gosto sempre de falar, dentro, quando eu Uhum. toco esse assunto da qualidade física do solo, Uhum. é Sim. relembrar que a compactação do solo ela não vai, né, só diminuir a produtividade de uma planta, dela produzir mais frutos, né, produzir mais biomassa. Não, vai ser um efeito, e ele vai ser um efeito ali muito maior dentro do conceito que a gente chama até de microbacia hidrográfica, né? Porque tu vai ter, né, o efeito sobre erosão, perda de solo, abastecimento do lençol freático, também essa água, ela não vai infiltrar. Então, tudo isso são coisas que devem ser levadas em consideração. Por que eu te falo isso, Vinícius? Porque hoje as pressões ambientais elas serão muito maiores sobre a produção Uhum. de alimentos brasileiro, tá? Brasileiro. Então, quando nós olhamos num contexto bem reduzido e falar como compactação do solo somente vai reduzir a produtividade devido a vários efeitos lá de processo, principalmente, né, por diminuir o espaço poroso. Isso vai influenciar Uhum. negativamente no crescimento das raízes. Isso aí vai diminuir a difusividade de gases, principalmente de oxigênio. Então, o solo não vai estar aerado. Tá, isso aí é legal. A gente já entende. Mas nós sabemos que a produção de alimentos, cada vez mais, ela vai exigir um selo verde, né? Vai exigir Uhum. um selo verde. E você sabe que física do solo, compactação, assim como outros indicadores químicos, físicos e biológicos, eles estão cada vez mais sendo integrados e sendo utilizados, né, como um índice para avaliação do solo. Então, isso eu nunca vi falar, tá? Isso é uma opinião minha. Eu acredito que no futuro, assim como existem os selos verdes, existem vários parâmetros para avaliar se aquele cara ele pode produzir e receber um selo verde, os ISOs da vida. Eu acredito que cada vez mais o solo vai ser utilizado como, né, um Uhum. fator dessa componente Sim. principal para dizer se o cara está legal ou não. E isso aí vem, as técnicas, né, inclusive o teu objeto de estudo, né, de doutorado, que são as enzimas, né, as análises de BioAS, a parte de qualidade, Exatamente. a parte, Uhum. parte de qualidade química. Então, acredito que todos esses indicadores que estão sendo utilizados, eles estão cada vez mais sendo integrados, né? Então, hoje você busca alguns artigos em revistas referências, né, principalmente lá fora, a maior parte utiliza, né, utiliza esses indicadores, índices integrados para avaliar áreas e falar assim, olha, essa área aqui ela tem um maior potencial de produção, essa área aqui ela tem mais carbono, essa área aqui ela está atuando da forma que não está levando a deterioração da estrutura, não está promovendo erosão, está utilizando terraceamento agrícola. Então, isso são todas informações dentro de um arcabouço muito elevado, né, de Uhum. estudo dos solos. Porque isso envolve química, física, a parte de fertilidade, a Tá parte tudo de integrado, biologia, né, professor? Tá tudo está integrado. tá tudo integrado. Né? Olha Então, aí, pessoal. mais uma vez, né? Isso aí Uhum. ele exige estudo, exige, né, essa compreensão de utilizar todos esses indicadores na avaliação, né, física do solo. E assim,
o que é que eu posso dizer sobre compactação? Tem um estudo, acho que foi publicado em 2000 não sei se é 16, 17, mas é de um pesquisador da área de física, Sim. é um dos bambambãs, é o Tino Colombini, Tino Colombi, acho que é uma coisa assim. Então, nesse artigo, ele faz uma correlação e mostra o avanço da tecnologia em máquinas muito mais, né, tecnológicas, com maior tecnologia embarcada, né, na área, e que isso está diretamente relacionado com a compactação do solo na Europa. Olha um detalhe importantíssimo, a operação. Então, o que acontece? Hoje nós temos máquinas muito mais pesadas devido à tecnologia embarcada nele, né? E isso aí aumenta, né, a pressão exercida sobre o solo. Aumenta a pressão exercida sobre o solo. E assim, isso é inevitável, né? Para a gente conseguir produzir aos níveis que a gente consegue hoje, a mecanização ela foi importantíssima nesse processo. Então, por isso que a gente utiliza esse conceito, né? Riscos de controle da erosão, risco de controle da compactação do solo. Por quê? Isso vai acontecer, mas existe um princípio dentro da física do solo, né? Dentro da engenharia, da mecânica dos solos, que chama-se que os solos eles apresentam deformações plásticas e deformações elásticas. As deformações plásticas, elas já são deformações que ocorrem no solo, que podemos dizer assim que foi uma energia muito maior que provocou aquela compactação, que o solo já não tem aquela capacidade, né, de voltar ao normal. Voltar ao estado que era original, né, professor? E que se nós fôssemos resumir, essas deformações plásticas, elas são potencializadas principalmente quando o solo ele está úmido, muito úmido. Então, se nós pudéssemos hoje falar assim, qual é o principal problema de compactação do solo que ocorre hoje na produção agrícola brasileira, ela está relacionada a tráfego de máquinas com solo úmido acima do ponto que nós chamamos de acima do ponto de plasticidade. Então, aí ocorrerá o fenômeno das deformações. É importantíssimo, que o produtor às vezes não tem nem essa noção, hein, Daniel? Estou ouvindo. Agora, qual é o problema, Vinícius? Nós temos uma janela de plantio muito pequena, cara. Então, é assim, existe tecnologias hoje, né, através, né, principalmente, não só da agricultura de precisão, mas de ferramentas que nós podemos monitorar talhões e verificar qual é a umidade do solo naquele momento adequado, né? E decidir, tomar a decisão. A gente vai preparar qual área agora? É o talhão 1, mas o conteúdo de água está bastante elevado, está acima do ponto de plasticidade, então vamos para o talhão X. Mas isso aí exige o quê? Exige um investimento numa tecnologia e exige também, né, toda uma questão de gestão. Obviamente que nada que um bom toque, né, de pegar ali o solo, olha, né, a percepção. A percepção e sentir a plasticidade, sentir ali a pegajosidade, né, não possa também trazer informações importantíssimas, né? Eu gosto de falar... Olha aquelas aulas, hein, professor, de pedologia inicial, que às vezes os alunos eles não fazem o link, tem uma análise de solos, sabe, professor? Aí na análise de solo, o aluno seguiu rigorosamente o que estava na cartilha, e olha lá para a plantação, professor, está aquele amarelecimento generalizado ali, provocado por déficit de nitrogênio. O aluno pergunta, professor, mas eu segui rigorosamente o que estava na análise, as recomendações de produtividade, mas vem o que o senhor colocou. Será que analisou o solo, professor? Será que analisou o tipo de textura? Será que analisou a questão da micro porosidade, como o senhor enunciou muito bem até aqui não só esse aluno, até o profissional, como o senhor colocou muito bem. A agricultura de precisão não vai resolver, né, Daniel? Não resolve tudo. Ela é uma ferramenta importantíssima que vai nos auxiliar em decisões, né? Eu só queria pedir uma coisa, viu, Vinícius?
Se você está assistindo essa live e está gostando, clica nesse coraçãozinho aí para chamar mais pessoas para vir para cá, para a gente discutir mais. Clica aí no aviãozinho, convida aquele colega, convida aquela pessoa que você... Né, olha assim, pô, esse cara precisa dessa informação. Vem conosco discutir mais a física do solo. Boa deixa. E aqui, professor, nós falando do inglês, olha quem entrou aqui. Entrou a professora Rízia, Green Inglês. Ela colocou que o inglês é o diferencial necessário. Você, em tudo que você vai fazer, o inglês é importante, exatamente. E aqui nós temos uma pergunta aqui, professor Daniel, ó, do David Faria. Ele faz a seguinte pergunta. Olha só, tem umas pessoas que querem complicar, viu, Daniel? Olha a pergunta que ele fez. Ó. Tem uma coisa que a gente fala assim, se a gente não sabe, a gente fala assim, olha, eu não sei, mas na próxima aula... É imperdível, vai ter resposta. Não, ele faz o seguinte, professor, eu gostaria, se possível, que o senhor pudesse fazer um link entre a física do solo com a parte de absorção. E ele fez outra pergunta também, absorção e transporte de nutrientes para a planta. Os trabalhos, como é que estão os trabalhos, principalmente no estado do Pará, relacionado com a parte de física dos solos e também a absorção nutricional pela planta, professor? Física do solo, posso dizer assim que inicialmente os trabalhos de física do solo, os maiores, eles iniciariam com o pessoal da Embrapa, principalmente o povo da Embrapa. Nós, até o ano de 2008, nós não tínhamos nem na faculdade nenhum, nessa época eu era estudante de mestrado, né? Não tinha nenhum professor de física do solo, até que inclusive a atual reitora hoje, um professor da área de física do solo, assumiu, né, o cargo, começou, né, a estudar mais sobre isso, a criar uma linha de pesquisa em física do solo. Eu acredito ainda que nós temos poucos trabalhos ainda aqui no estado, né? Em função disso, em função de programas de pós-graduação e em função também de professores da área de solos que sejam realmente que tenham feito objeto do seu estudo no mestrado ou então no doutorado na área de física do solo. Tanto é que quando eu saí para o doutorado, eu saí assim, pensando, porra, cara, eu vou fazer meu doutorado e já fiz fertilidade, então aqui no nosso campus e na UFRA tem poucos professores de física e eu queria trabalhar com cana-de-açúcar, porque eu tinha aquela ideia, bom, uma hora vai precisar de alguém de cana-de-açúcar também aqui no estado, nós temos uma área aqui que é permitida a produção, né, de açúcar, que é em Ulianópolis, e aí eu pensei assim, bom, eu vou para Jabuticabal fazer o doutorado porque casa, né? Então, assim, eu acho ainda muito incipiente. Não estou dizendo que não exista, tá? Eu acho muito incipiente ainda, em função realmente de professores na área, tá? Sim. A professora Edjane, como eu falei para vocês, é uma professora, né, que já está há bastante tempo, desde 2006 ou 2004, mais ou menos, aí, já nesse trabalho de física. Então, o programa de pós-graduação em agronomia aqui da UFRA, ele já realmente contribuiu muito, né, no desenvolvimento de trabalhos científicos voltados. Bacana. Eu não sei te dizer hoje quantas teses, quantas dissertações, inclusive acho que isso pode até ser um levantamento que eu vou realizar, mas necessita mais. Quando a gente compara, por exemplo, com outras instituições, e isso vai estar diretamente relacionado à infraestrutura também, Vinícius. Né? Isso é verdade. E aí a importância que existe nesse intercâmbio, né? Nesse trabalho em rede. Né? Então, hoje eu tenho um apoio ainda muito grande eu digo minha orientadora, porque não existe ex-orientador, né, Vinícius? Então, a orientadora de doutorado, a professora Carolina, ela ainda nos dá esse suporte muito grande, e muitos dos professores que foram orientados para elas hoje estão aqui na região norte. Né? Olha que então, do meu grupo bacana. de pesquisa, então, da área de física do solo, tem eu aqui, tem uma outra colega numa cidade próxima aqui, Capitão Poço, tem 2 colegas que estão no Amapá, que também trabalham com a parte de física do solo. Então, assim, o que eu posso te dizer? Que os próximos 5, 10 anos, nós teremos muito trabalho relacionado à física do solo. E principalmente numa pegada não só da produção agrícola,
mas numa pegada ambiental também, já que nós estamos Sim, dentro da sim. Amazônia. Então, por isso que eu falo que eu tenho esse discurso, né, de não olhar o solo somente desse ponto de vista da produção agropecuária. E se aí no Cerrado vocês têm essa forte pressão também, imagine nós aqui na Amazônia na produção também de alimentos. Isso é Isso verdade. aí vai ser muito maior. Então eu vejo assim, que dentro desse contexto de produzir conhecimento para melhorar a produção agrícola, mas melhorar numa produção agrícola também sustentável, né? Uma produção que a gente não leve, né, esse solo a ficar mais enfermo, pelo contrário, né? Vou dar só um exemplo. Como foi que eu comecei a trabalhar aqui, né? Tem um produtor rural paranaense que já está desde 2007, eu acho que aqui na região a gente iniciou uns trabalhos iniciais de caracterização da área dele. Então ele já plantou soja, plantou milho, tá com uma área de pastagem. E aí só um exemplo, né? Aqui a nossa região ela tem uma aptidão muito alta para a produção de feijão calpi, né? Vigna biculata. Então, inclusive, o Pará hoje ainda é um dos maiores produtores, né, de feijão calpi. E só para você ver que existe uma área que ele plantou. Ele fez uma escarificação, né? Depois plantou soja, plantou Só não milho e colocou... cortar o professor Daniel, viu, pessoal? O professor Daniel ele vai no campo, viu? Ele não fica só em sala de aula, não. Tem que ir no campo, cara. E aí, ó, ele tem uma área, fez escarificação, plantou soja, milho, aí tá com mombaça. Uma outra área, ele fez uma área de semeadura direta, não é plantio direto, tá? É uma área de semeadura direta, a gente sabe que existe todos os pré-requisitos, né, umas premissas básicas para a produção, para se ter um plantio direto. Então, nessa área do plantio direto, ele plantou soja, milho, e aí teve feijão calpi, nessa sucessão. E aí plantou pastagem. Adivinha qual é a área que tem uma macroporosidade mais elevada? Nós, com certeza, não seria pastagem. Pois é, as duas estão com pastagem hoje. Mas teve uma que diferenciou, que foi a área que estava com feijão calpi. Só a entrada do feijão calpi, né, por ele ter ali um sistema radicular mais agressivo, né? Sim, mas né, tem uma capacidade maior ali de atuar como um escarificador biológico. Então já houve uma melhoria. Vai melhorar a parte física do solo, né, professor? Então, isso são informações assim que é uma pesquisa basicona mesmo, mas que já nos traz uma informação para o seguinte, cara, esse sistema, né, que tu está adotando, se tu colocar pelo menos na sucessão uma lavoura de feijão calpi, tu já teve uma melhoria da qualidade física. Tu imagina isso durante 5, 10 anos, né? A melhoria que isso vai ter realmente. Então, aqui no Pará a gente tem muito ainda, tem uma área de estudo muito grande para trabalhar, principalmente. E aí o pessoal da produção do mix de sementes, eles dão um despertaro para cá, para a região, né? Por quê? A braquiária, né, as gramíneas, elas têm que entrar nesse processo, né, de consociação, essa sucessão, melhor dizendo. Né? A gente tem um feijão calpi, mas também não vai deixar de produzir as outras culturas, né, outras lavouras. E aí, quem é que vai promover essa melhoria aí? Né, que vai atuar como os escarificadores biológicos? São essas plantas. É gramínea, né, e é a leguminosa que eu vejo esse potencial enorme para o feijão calpi. Obviamente, mas como o professor colocou muito bem. Aí tem que ter pesquisa, né, professor? Né? Tem que ter aí a parceria com o produtor. Quando o senhor fala do Instituto de Pesquisa, professor, pode ser uma pós-graduação lactosenso também, né? Já é um grande começo. Aquela lá que a galera vai uma vez por mês, talvez em um ano, mas já tem grande valor também, né, professor? Uma pós-graduação lactosenso. Tem certeza. E assim, existem algumas outras técnicas nesse controle do risco de não, né? Está relacionado não somente ao preparo do solo com umidade. Né? Se a gente pegar grosso modo, a gente sempre vai falar, olha, tu já viu como é que é preparado a estrada para receber asfalto?
qual é o implemento que é utilizado? É a grade. Boa, Né? É a boa grade. deixa. Passa a grade ali 1, 2, 3 vezes, depois vem molhando e passando o rolo compressor. Por quê? A grade ela vai atuar, né, nesse processo de destruição ali dos agregados, as partículas vão ficar muito mais próximas e depois, com a ação da água, o rolo compressor vem comprimindo e a água atua como um agente lubrificante ali, promovendo a aproximação das partículas. Então, a grade hoje, ela ainda é um mal, né, um mal necessário, né, eu costumo falar isso aí, mas que a gente tem que pensar, né, com muito cuidado na hora do preparo das áreas, ainda com a grade, justamente por isso. Daí a importância, né, de um sistema de plantio direto que seja realmente adaptado com as espécies, né, as espécies que vão compor não só as plantas de cobertura, mas também as plantas econômicas que vão compor cada região. Então, voltando àquela live do VIT, a necessidade maior hoje é de nós pensarmos esses projetos realizados em cada local. Né? A gente tem Sim, exatamente. as espécies adaptadas para cá, Tem para a que região. regionalizar. Aqui Nordeste paraense é diferente da Sudeste paraense, que é Com diferente certeza. do Oeste, né? Que é diferente aqui do Maranhão, do pessoal do Mato Piba. Então eu vejo assim que a organização, principalmente dos sindicatos de produtores rurais, para a criação realmente de fundações de pesquisa dentro de cada área, ela vai ser um divisor de águas. Tá? Porque, primeiro, vai trazer pesquisa e validação de pesquisa para cada área. Hoje as grandes empresas já fazem isso, né? E, principalmente, eles vão estar recebendo uma boa parte da mão de obra de pesquisadores, de acadêmicos que estão nos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, que não vão conseguir entrar dentro das universidades. É verdade. Não tem Não espaço vão para todo conseguir mundo, entrar dentro né, das professor? universidades. É. Mas é um pesquisador que é excelente, às vezes é até mais excelente do que muitos professores ou pesquisadores que estão dentro da faculdade e vai tocar essa pesquisa, cara. Então eu vejo isso, essa importância hoje de não só a iniciativa privada, mas também a pública, de fortalecimento, né, desses grupos de pesquisa, dessas fundações, para desenvolver pesquisa própria, né? Pesquisa E própria. isso que Isso você aí, ó, colocou é verdade. Aqui no Centro-Oeste, professor, nós temos a Fundação Mato Grosso, Fundação Fundação Mato Grosso é, do Sul. Nós temos aqui a Comigo, que o senhor conhece muito bem, a cooperativa. Então, ela tem uma estação de pesquisa, tem uma estação de extensão e recentemente o IGA, que é o Instituto Goiano de Agricultura, que está localizado ali em Montevidéu, bem próximo de Rio Verde. Então, isso que o senhor colocou já está sendo uma realidade. Logicamente, professor, cabe mais espaço para mais institutos, que é exatamente isso que o senhor pontuou, que os alunos possam reunir entre si e, quem sabe, esses próprios alunos aí de pós-graduação, eles mesmos já partirem para a dianteira de seria estabelecerem um instituto. Né? seria umas startups agro, né? Exatamente, Startup justamente. agro. E é interessante que a gente, pensando nisso, talvez a própria universidade ela possa ser o agente, né, de como funcionando como incubadores de empresas, né, para isso. Mas eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Eu acho que isso é importante a gente trazer essas informações também para a sala de aula, discutir isso. E aí, acabei de sair agora de uma reunião, estava discutindo o nosso projeto Sim, sim, pedagógico. Isso sim. são coisas que naturalmente nós estamos em fases de transições, de gerações, né? Então, dentro dessas fases de transições de gerações, existe uma geração que está falando assim, cara, a gente precisa mudar. O contexto é novo. Existe um outro contexto e a gente precisa, né, despertar essa visão nos nossos alunos. E eu digo isso porque até a nossa formação, acredito que foi a tua também, nós queríamos, né, trabalhar para ser funcionário público, para estar exercendo o cargo de professor, de docente, de pesquisador. E muita gente hoje não. Existe a rapaziada aí, a moçada que está querendo mesmo ir para essa área, né? Ir para a área né, para produção realmente. Então, acho que um jovem que hoje arruma um trabalho numa empresa,
como consultor técnico, ele vai tendo cancha, vai tendo, né, vai ganhando network, vai ganhando expertise, vai ficando ali, né, a palavra que o pessoal gosta muito de utilizar, vai ganhando, vai ficando empoderado, e uma hora ele fala, opa, é bom, boa eu deixa. tenho tanto conhecimento quanto qualquer outra pessoa aqui, tem um amigo ali que trabalha com drone, existe outro que trabalha, né, na parte de produção de máquina, porque a gente não forma assim um clusterzinho, um grupo e monta uma empresa. Une essas unidades produtivas. Eu concordo. Aqui nós temos aqui o Frank Jasson. Ele é de Rondônia. Olha só, o rondoniense aí, seja bem-vindo. Ele faz a seguinte colocação, professor Daniel. A venda de terras, olha só, acho bem interessante a colocação dele. A venda de terras deveria ser baseada em utilização do solo. O que você acha? Essa Hoje colocação isso dele. já existe, na verdade, né? Isso aí, ele precisa só ser uma palavra tipo, adequada. Ele precisa ser aplicado de forma para todos os estados, né? Isso chama-se zoneamento ecológico econômico, né? Então, o zoneamento ecológico econômico, o Pará existe o seu zoneamento, né? Acho que foi um dos pioneiros no zoneamento ecológico. Ele dentro desse conceito, né, de zoneamento de áreas, ele vai levar em consideração a aptidão e limitações de cada solo e ele utiliza como base o assunto que a gente mais detesta no curso de solos, na parte de manejo e conservação do solo. Qual é? Bora ver se tu adivinha. Qual é a disciplina? Eu realmente não gostava na época. É aptidão agrícola. Aptidão, eu também, professor. Eu não via muita utilidade, não, olha só. Para te ver, ó. Esse tema, né? A avaliação da aptidão agrícola do solo, ele é a base do zoneamento ecológico econômico, junto com a capacidade de uso também. A Sociedade Brasileira de Ciências do Solo tem aquele novo livro, né? Que é o de Manual de Conservação do Solo. Tá muito bem escrito essa parte do capítulo, né, de zoneamento. Eu não lembro agora quem foi, se foi o professor Ramalho que escreveu, mas deixa muito bem claro, né, essa importância que a avaliação da aptidão, o sistema, né, de avaliação de aptidão de uso do solo, ele tem, né, e hoje, com os recursos de geoprocessamento, isso auxilia ainda mais ainda. Com certeza. Nisso aí, existe ainda muitas outras coisas a se discutir. Sensores. Existe um levantamento dos solos, e aí existe o Pronasolos para isso, né? De um levantamento mais detalhado dos solos do Brasil, né? Então, eu acho assim, que muito conhecimento já foi realizado, já foi feito. Deixa eu ajeitar aqui, senão vai cair. Falta aplicar. Né? Falta aplicar. Hoje, a avaliação, por exemplo, se nós formos no Instituto de Terras, um dos critérios utilizados, não só no Instituto de Terras, mas se hoje você está atuando com um perito agrário e o juiz mandar lá o processo para você avaliar, você vai ter que fazer a avaliação da capacidade de uso do solo para fazer o cálculo do VTN, né, do valor do terra nua. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que meio que está passando desapercebido dentro dos cursos de agronomia. Mas sabe o que é isso, Vinícius? Espero não ser cancelado. Espero não ser cancelado. Isso é um problema muito sério dos cursos de pós-graduação. São poucos cursos de pós-graduação que hoje tem, por exemplo, disciplinas relacionadas à avaliação da capacidade de uso, esses sistemas de avaliações de terra. Por quê? Porque aquela galera antiga já se foi. Ou já está indo. Né? E os que ficaram só estudando o quê? Fertilidade. Entendeu? Centralizar o ponto. Ficou estudando química, fertilidade. E cadê o pessoal que ficou estudando erosão? Modelos de simulação de erosão. Cadê a turma que ficou avaliando o sistema de capacidade de avaliação de aptidão agrícola? Hoje tem, obviamente, com o pessoal que trabalha principalmente com sensoriamento remoto, são as pessoas que estão atuando nessa área. Mas cadê os que estão indo no campo mesmo fazer levantamento pedológico? E às vezes não são nem agrônomos que eu observo, professor, especializando nessa área. Nada contra, né? Engenheiros civis, na parte de sensoriamento remoto voltado para o agro, engenheiros agrícolas,
Então, isso que você colocou foi bem postado, porque às Ó, vezes o próprio nós agrônomo, tem uma aluna que acabou de ele entrar aqui que é especializa nessa fazendo, área. Uhum. tá fazendo o mestrado dela, a pós Sim, dela, sim. eu esqueci o nome agora, São José dos Campos, né? Dela, como é o nome aí dele? Escreve aí o nome do teu programa lá de pós-graduação. Então, é uma pessoa, é uma agrônoma que, quando ela for estudar isso que a gente está falando com as ferramentas de sensoriamento remoto, ela já vai ter um diferencial. Né? No Com INPE, ó, certeza. por exemplo, no INPE que ela está, ó, daqui de Só, só, Capema, só no INPE. ó a moral. Né? Então, a visão agronômica dela já vai, né, permitir com que ela tenha um estalo a mais aí, né, na hora de executar esses trabalhos. Então, eu vejo isso. Eu vejo dentro da área de solos, dentro da parte de sensoriamento remoto, essa parte de avaliação, cara, existe muita coisa ainda para ser aplicado, existe muita área para ser estudada ainda, né? Existe campos de pesquisa para isso. E aí, mais uma vez, a mensagem para a rapaziada. O que que precisa? É estudar, né? Olha, é exatamente o que eu coloco, professor. Porque às vezes o aluno, principalmente na agronomia, tirando as outras áreas, eles pontuam no seguinte critério: professor, eu quero as aulas práticas. Mas eu concordo o seguinte, que toda aula prática, toda teoria é fundamentada numa prática. Um grande professor meu de melhoramento, o João Batista, ele falava isso. Então era aquele professor chato, que dava aula não só de estatística, mas também de melhoramento de plantas. Ele falava isso, pessoal, toda teoria ela é alicerçada numa prática. Então isso que o senhor colocou foi muito fundamentado. Na A, observação. a, a, O nosso desenvolvimento como humanidade ela vai partir a partir do desenvolvimento da observação, né? De você ficar observando, né? De observar os fenômenos e tentar explicar. E para tentar explicar, você vai ter que estar filosofando aquilo, filosofando sobre aquilo. Então, exatamente. eu vejo assim, existe, né, para o aluno que é dedicado, que estuda mesmo e está querendo, né, continuar dentro da agronomia, eu digo que aquele cara que estuda, ele não fica aí a léu não, viu? Não, não vai ficar, não. Ele no final da pós-graduação ele ficava preocupado, assim, pô, cara, e agora? Aí eu falava assim, ele disse, meu amigo, tu é um cara legal, tu é um bom filho, tu é um bom irmão, Olha tu é um só. bom amigo, tu é um bom aluno, tu é um bom profissional, tu estuda, tu publica. Não é possível que Deus não vai abrir as portas no caminho para ti, cara, entendeu? Ah, com certeza tem um espaço. Tem. Né? Agora, Isso, isso eu coloco, professor Daniel, independente da idade, sabe? Porque as, às vezes nós temos aí 20 e poucos anos e não tem aquela maturidade. E com o passar do tempo ali, com uns 30 e pouco, 40, porque a agronomia é isso, né, professor Daniel? São erros, tentativas, aí vai tentar corrigir, depois tem mais erros, e com isso vai desenvolvendo um certo grau de conhecimento na área agrícola. Por exemplo, antigamente eu achava que era um pacote isolado a agronomia. Hoje, tanto o seu também, já começa a fazer uma correlação, né, professor? Entre a climatologia, entra a parte ali, botânica, entra a parte da. Se nós for correlacionar só a nossa área, né, professor, de solos, como o senhor pontuou aqui, tem uma infinidade de fatores, né? eu acho assim que hoje um aluno de graduação ele tem uma visão meio errônea no seguinte sentido de achar que ele vai se formar e ele vai ser peão, que Ah, ele vai trocar o pneu do trator, ele vai regular a semeadora, ele vai ficar toda suja de graxa, né? Se for assim, é melhor nem fazer o curso de agronomia, é melhor ser técnico me agrícola. acho, me acho. E professor Então, Daniel, tem professor aí de soja, tá? tem professor Né? Fazer de um curso soja aí que eu não vou comentar, não sabe nem operar uma máquina. e aí que está a questão, né? Quando você se forma, e aí a importância de novo do inglês,
tu tem que ser um cara que vai resolver problemas, né? Tu vai dar a solução, né? O pessoal costuma falar no livro lá do Munger, né? Que se você quiser ficar rico, faça outras pessoas ficarem ricas, né? Sim, concordo plenamente. Tu quer resolver problemas e situações de pessoas. E aí que está o problema, porque quando você se forma, você acha que você não precisa mais estudar, né? Não precisa mais estudar. Ou vai se contentar ainda com aquele básico de estudo que você teve como referência na graduação. Mas aí que está o detalhe. A ciência é que rege o nosso sistema. Nós estamos falando hoje com celular, né, sendo transmitido, foi muito pacote, né, tecnológico resolvido, mas que tem uma fundamentação científica nisso aí, né? Uhum. E isso aí vai continuar. Isso vai ser... A ciência ela vem para ajudar a gente nisso aí. Então, se o cara ele termina a graduação dele e ele não lê mais nenhum artigo científico do ano de 2023, né? Do ano de 2023, dentro de uma área que ele não está, pode ter certeza que ele realmente ele vai perder a concorrência dele, né? Concordo, concordo plenamente. Porque ele não vai ter capacidade de inovação, entendeu? Ele não vai ter capacidade de colocar em prática, né, a teoria que existe baseado em um resultado de pesquisa. Então, a prática realmente ela vai ser baseado, né? Obviamente que existe trabalhos, como o produtor fala assim, faz um teste lá e dá certo, depois tu valida aquilo e realmente comprova. Então, hoje, a quantidade de pesquisa que é divulgada e essas pesquisas elas ficam dentro das bibliotecas, isso aí é uma culpa nossa também. Não é culpa do pesquisador. Está afastado aí da comunidade geral. Concordo. Ele fala assim, ele disse, Daniel, depois que eu publico o artigo, não é mais comigo não a responsabilidade. Se ele está na biblioteca ou não, isso não é mais problema meu. Isso aí ele passa a ser responsabilidade, e eu concordo com ele, passa a ser responsabilidade de uma pessoa ir lá, ler aquele trabalho e dizer, cara, isso aqui era a engrenagem que faltava para melhorar meu sistema produtivo. Vou dar um exemplo. Hoje nós temos uma porrada de artigos científicos que falam que escarificação tem efeito temporário. E tem gente que não aceita, né? Tem gente que aceita, não aceita não, isso aí que eu estou falando. Então experimenta, faz o teste, faz toda a validação, faz a experimentação agronômica, testa lá a escarificação, vai chegar lá, aí depois é assim que funciona a ciência. Talvez realmente o cara faz o teste, avalia, faz todas as premissas científicas, né? Publica o artigo, isso vai para a revisão dos pares, vai ser publicado numa revista, aí vem, olha, fulano de tal, ele verificou que a escarificação não teve efeito temporário, não. Ela durou 3, 6 meses, 12 meses, 18 meses, e aí ela vai rebater, né? Tudo aquilo que foi, vai refutar aquilo que já foi pesquisado. Mas enquanto isso não acontece, muitos artigos têm mostrado que a escarificação tem efeito temporário. Isso aí é explicado lá na mecânica do solo, através do processo de reconsolidação. E aí, o que a gente faz? Né? Qual é o que vai auxiliar a gente? É plantas de cobertura, é construção de perfil do solo com utilização de raízes para melhorar a agregação. Então, voltando ao nosso assunto, que a gente está discutindo tanta coisa aqui boa, né? Então, dentro desses controles do risco de compactação, a raiz ela vai ser muito importante nesse processo de agregação. Por quê? A raiz, ela, né, elimina exudatos que vão auxiliar no processo de agregação do solo. Né? Vão formar os agregados biogênicos, que nós chamamos. Vai ser entrada de carbono no solo. E aí, a cada dia que passa, a gente pensa que a agricultura, para a gente produzir os nossos alimentos e vender, vai ter que vir com selo verde escrito assim, esta propriedade, ela tem, né, um processo de produção de descarbonização do solo, né? Descarbonização devido, né, ao aumento da retenção de carbono do solo. Então, isso aí ele vem a partir de onde? Vem a partir da pesquisa. Né? A pesquisa vem consolidando e vem trazendo essas informações. E assim, a gente tem um pacote tecnológico bastante vasto.
já produzido aí pela Embrapa. Eu acredito que a África, né, vai utilizar também ali a parte tropical da África, que tem solos muito Com parecidos com o certeza. nosso, né, vai utilizar o Uhum. nosso sistema. Eu acho que existe um escritório da Embrapa, não sei qual é, né, o país lá na África, que vai utilizar todo esse conceito de agricultura tropical. Então, quando nós pensamos em plantas de cobertura, dentro do sistema de produção de agricultura tropical sustentável, o efeito vai ser esse, né? De proteção do solo, de melhoria da agregação, atuando como escarificador biológico, né? Atuando ali na melhoria da agregação do solo. Então, tudo isso vai facilitar, né, nos controles realmente do risco de compactação do solo. E aí a gente vai pensar outras coisas, como rodado duplo, rodado triplo, ou vai ser pneu. Se é pneu, vamos substituir os radiais, né, os diagonais por radiais, né, que a gente sabe que vai ter, né, uma melhor capacidade de aderência, podemos dizer assim, da relação pneu-máquina, né, devido à pressão exercida. Umidade do solo eu já falei, menor, atender a pressão adequada dos pneus, né? Não elevado e nem o pneu murcho. Então, isso tudo são questões que tecnicamente aí vai exigir realmente do agrônomo peão, né? Ele vai lá, vai fazer aquela operação, mas vai explicar por que ele está fazendo aquilo. O professor colocou no bom sentido, né, professor? Porque tem um amigo nosso aqui, professor, o próprio Jason, é de Rondônia, e lá tem muitas áreas de abertura no estado de Rondônia. Aí não sei se a parte que ele está de Rondônia, se tem uma parte da amazônica, e principalmente com a imigração paranaense que se estabeleceu em Rondônia, então eles estão tendo problemas, professor, com tombamento aí da arte de soja, que ele comenta aqui na BS, se não me engano, 163. Então, esse problema, o que o senhor acha que poderia ser? O que pensa nessa parte dos solos? Onde que poderia melhorar? Como o senhor já colocou muito bem, às vezes se não ter essa âncora dos institutos ali em Rondônia, seria adequado também, né, professor? Para pesquisar essa para não ficar chutando, sabe? Eu vejo muita gente que chuta, sabe, professor? 14, 15 toneladas de calcário, tá tendo resultado. Mas vem a pergunta, quanto tempo que vai ter esse resultado? Assim, o que ele tem, deixa eu abrir aqui uma janela aqui que ficou calor. Não, fica à vontade, professor. Aqui nós estamos fazendo ao vivo, viu, pessoal? Quem faz ao vivo é isso mesmo. Aí ainda tem a live do Grilo também, que o Grilo vai ficar... Olha, quando a gente pensa em tombamento, eu estou acreditando que ele está tendo um menor volume de exploração das raízes, né, em profundidade. Então, isso é uma limitação. Essa limitação, nós temos que ter dois olhares, do ponto de vista químico e do ponto de vista físico. Tá? Aqui em Capitão Poço, é um município bem próximo aqui nosso, quem tem laranja de mesa em São Paulo sabe que a laranja, boa parte da laranja vai ser exportado, mas a de mesa vem de Capitão Poço, né? Olha, eu não sabia, professor. Boa deixa, por isso que é bom fazer live, a gente vai aprendendo. Eu descobri isso quando fui fazer pós-graduação lá em Jabuticabal. Que bacana. Bebedouro, né? Bebedouro ali é muito próximo de Jabuticabal, então é um dos principais municípios lá produtores de laranja. Então, boa parte daquela laranja é para exportação. E aí eu encontrei no supermercado, no Cogiba, laranja de Capitão Poço. Aí eu perguntei pro gerente, pô, essa laranja vem de Capitão Poço do Pará? Ele vem. Eu disse, olha só, cara, como é um mercado abastecendo o outro para um produto ser exportado, né? Então, aqui em Capitão Poço, teve um trabalho realizado, inclusive, pela professora Edjânia, que ela verificou, né, existe uma faixa litorânea que vem desde o Rio de Janeiro, em toda a costa do Rio de Janeiro, costa do Brasil, Nordeste, até o Amapá, ocorrem uns solos chamados coesos, com caráter coeso, né? Que é um processo de densificação natural que ocorreu. Sim, sim. Então,
Então, nós temos latossolos e os agrissolos coesos. Então, aqui nós temos alguns agrissolos coesos, Capitão Poço. E aí o trabalho da professora era justamente esse, né? Verificar, né, essa qualidade física e quanto isso estava afetando a produtividade de laranja. Fizeram toda a análise física, abriram um perfil. Então, aí, né, o colega ele tem que abrir, né, uma trincheira, observar. Não adianta ficar olhando só planta, né? Tem que olhar solo também, abrir a trincheira ali, ou então Sim. uma mini Sim. trincheira. E aí que foi que eles verificaram? Que muitas plantas, a raiz pivotante, ela, né, fez aquele famoso enovelamento, né? Então, quando existe esse enovelamento, a primeira coisa que nós, engenheiros agrônomos, vamos olhar e chutar e falar assim, ah, tá compactado aí embaixo. Por isso que ela enovelou. E aí, quando fizeram a avaliação, o solo estava ok, as propriedades físicas, né, estavam ok. Qual era o problema? Era excesso de alumínio. Né? Qual a parte de alumínio. Então, ela crescia, chegava ali e encontrava um ambiente que era um ambiente tóxico. E aí ela não... Para que eu vou jogar aí esse de alumínio? Então, isso é uma observação que sempre deve ser feita. Né? Daí, não somente avaliar camada de 0 a 20, né? Você precisa mais profunda, né, professor? 0,40, 60, né? E, obviamente, que a partir daí você vai avaliar também a parte física. A parte física, eu digo que essa é a mais barata na hora de tu avaliar. Tá? Baseado em quê? Baseado naquelas premissas básicas lá da física do solo. Para isso existe o tal do DRESS, né? O Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo, né? Desenvolvido lá pela Embrapa. E tem o PES também, ou seja, as análises visuais. Abre o perfil, tira os blocos, observa. Né? Quando você se aproxima de um solo próximo ao rio, qual é a cor do solo? Acinzentado. Exatamente. Mosqueados, olha, né? Tem mosqueados, tem acinzentado. Então, isso aí é em função do quê? Em função dos processos de oxirredução do ferro que ocorre. Obviamente que no exemplo de uns gleissolos, de uns plintossolos, isso aí é um processo natural. Né? Levou aí umas boas centenas de anos e aí uns milhares de anos para que manifestasse, né, aquela característica. Mas esses processos químicos de oxirredução do ferro, ele ocorre em curto tempo também em solo, principalmente no solo encharcado. Isso é fácil de observar em áreas que tem pé de grade. Né? Vai formar o pé de grade, aquela camada subsuperficial formada ali devido ao implemento. Aquilo ali fica compactado, a água não infiltra. Se essa água não infiltra, ela fica, né, retida ali nas camadas superficiais e ocorre esse processo de oxidação. E as reações químicas são mais intensas, né, professor? A gente vai observar aquele variegado, né, aqueles mosqueados, né, em função da depleção do ferro. Então, isso aí é fato. A gente vai abrir ali um perfil do solo e vai observar aquilo. Olha né? aí, viu, Jason? A importância da física alicerçada com a química do solo, ainda mais em área que foi tirada a matéria orgânica, né, professor? Até reconstruir novamente aquela característica original da vegetação ali na parte de Rondônia. Então, na verdade, não é pegar o que foi feito no Paraná e adequar na região de Rondônia. Isso, desculpa o termo, mas acaba sendo até um crime. Não é isso, né, professor? E a outra questão é a questão pedológica. Sim. Aí que é a minha crítica, por exemplo, quando eu falo sobre a utilização do penetrômetro, né, o penetrômetro como uma ferramenta de avaliação, né, de um indicador de qualidade da resistência à penetração. Tá? Porque, olha, a penetração ela vai ser diretamente relacionada ao ângulo da ponta da haste, né? Então tem que saber qual é o ângulo, em função do teor de argila e em função da umidade do solo. Então, em função, somente essas duas variáveis, elas já vão ocasionar uma variabilidade ampla dentro de uma área para identificar, né, se o solo está compactado ou não. Quando nós falamos que o penetrômetro ele não avalia a compactação do solo, é porque nós não consideramos compactação do solo avaliada somente por um indicador. A gente vai avaliar a resistência à penetração, porosidade, densidade do solo, porosidade total,
agregação, diâmetro médio ponderado, e aí existem várias, né, várias variáveis que estão aí. Obviamente, existe uma correlação, né, positiva, significativa, né, que mostra que a macroporosidade, a resistência e a penetração, elas são atributos sensíveis a alterações relacionados, né, ao manejo físico do solo. Então, o que acontece? Se você tem um argissolo, por exemplo, que é um solo que tem um horizonte A, arenoso, e o horizonte B, argiloso, dependendo de onde ocorre, né, essa transição do A com o B, você pode ter um valor, e obviamente em função da umidade vai favorecer isso, porque se tem mais argila no horizonte B, ele vai reter mais água, então ele vai estar mais úmido. Se eu tenho menos água no horizonte A e tenho mais grãos de areia, pode ocorrer um maior atrito. Mas, independentemente disso, quando nós temos solos que têm incremento de argila em profundidade, é óbvio que o valor de resistência da penetração nas camadas subsuperficiais eles serão maiores. E aí pode me levar, me induzir ao erro e falar assim, olha, tá vendo? Tá compactado o solo. E não tá, né? É uma característica genética, pedogenética que esse solo formou, tá? É como o Jason falou. E na área que a gente está avaliando. Não, abrir trincheira, eu acho que a questão não é só abrir trincheira, né, professor? É ter uma análise, como o senhor colocou, de todos o ângulo de inserção da haste, a questão da macroporosidade, da microporosidade, da temperatura do solo, da microbiota. Então, são vários elementos incisivos que vai determinar a qualidade e, logicamente, a produtividade daquele solo. Por isso que o professor reforçou muito bem, que eu achei bem pertinente, professor Daniel, a questão de ter os institutos junto. Quando a gente coloca instituto, né, professor, o pessoal pensa que é estatal, uma Embrapa. Não, Embrapa, beleza, né? Universidade Federal, mas também as privadas. Mas olha, Vinícius, isso aí, obviamente, ele é uma mão dupla, né? Você está querendo e o produtor está querendo também. Eu vejo assim, pô, quanto é uma saca de soja? Quantas sacas de soja paga uma bolsa de iniciação científica para um aluno durante um ano? Cadê a calculadora? Verdade. A calculadora aí? Verdade. Pega 400 e multiplica aí por 12 meses. Tem calculadora aí? Tem? Temos aqui, ó. Pode falar, professor. Pega aí, ó. R$400 vezes 12 meses. Ó, vai chegar a R$4.800, professor. R$4.800. Quanto é que está o preço da soja? A soja hoje está variando entre 147, vamos colocar uma média aí de R$165. Pois é. Então é que eu digo, será que para um produtor, para ele fazer uma avaliação física ou montar um experimento que faça um melhor arranjo para a propriedade dele, será que uma estaca de soja não paga uma bolsa de iniciação científica para um aluno chegar, professor? O negócio é o seguinte, estou aqui nessa região, boa colocação, professor, assim assado, e existe a possibilidade de auxiliar, né, aqui pagando uma bolsa para um aluno que vai fazer um experimento lá. O que você precisa de reagente? O que você precisa? Tem, Vinícius. Tem possibilidade. Então, é isso que... Aí eu digo, como é que a gente vai conseguir fazer essa transformação, essa mudança? Essas 17 pessoas que estão aqui, daqui a pouco, eles serão os responsáveis técnicos cooperativos de instituições de pesquisas, prefeitos, secretários de agricultura. E aí a importância da gente colocar isso na mente deles, entendeu? Porque eles vão ser o agente. Eu tenho certeza que alguém que deve estar escutando agora pode falar assim, pô, realmente, né? Eras, eu sou técnico aqui responsável, existe aqui uma faculdade aqui próxima, pô, vou trazer esse pessoal para avaliar aqui os meus experimentos, fazer os experimentos da área. Então, fica a dica, né? A gente está deixando a dica ali, né? Isso. Professor, quanto de retorno isso não vai trazer para ele?
E isso que o senhor colocou, mais outros elementos que foram fundamentais nesta live, agradeço muito o senhor, os elogios que... Eu falo o senhor por questão de cortesia, formalidade, viu, Daniel? Vou colocar você, senão o pessoal acha que é questão de idade, tem nada a ver. Não, Eu agradeço os elogios desde a primeira live que nós fizemos um pouco mais de um ano atrás. Eu acho que tem quase um ano. Eu acho que foi mais ou menos nessa época, fevereiro. E todo dia nós estamos aprendendo. Essa live aqui do senhor foi um ensinamento grandioso, não só para mim, mas para todos que estiveram aqui, os que me seguem, os que seguem o senhor e os que vieram também de outras porteiras, através desse aviãozinho aqui que eles vão direcionando para os colegas e os colegas possam assistir. Aí lembrando, professor Daniel, que essa live vai ser gravada. Eu vou enviar para o seu convite, o Colab, para que as pessoas aí, ó, que não puderam assistir, sei lá o motivo, né, professor, mas vai estar lá no seu feed, para que eles possam reassistir. E convido o senhor também futuramente para nós realizarmos uma próxima live lá no YouTube. com Então, lá, certeza. lá, lá você pode canalizar, professor, ali em PowerPoint, em vídeo, da forma como o senhor achar. Ou se quiser, a gente pode fazer um bate-papo, como fizemos aqui, ó. Vou deixar à vontade É, e ter o senhor como uma rede de amigos é deixa aqui importante. também, né? Quem for seguidor do Vinícius, me segue. E os meus seguidores, que não é ainda do Vinícius, segue o Vinícius, tá? E também, Exatamente. Vinícius, não consegui ainda essas 2 semanas que passou, ficou meio conturbado, Sim. mas eu tô com um projetinho que é de solos só para concursos públicos, tá? Opa, Solos só para olha, concursos públicos, tá? não acompanhei, Criei professor. um canal lá no Telegram, se você quiser participar, existe já 13 lives, eu tenho que dar continuidade ainda, vou ver se na outra semana eu dou continuidade a esse projeto, tá? Se você quiser participar, existe um link lá na bio, clica lá na bio, que já tem 13 lives lá, tá? E também lá no YouTube, né, existe aulas lá sobre processo pedogenético, qualidade Muito física do solo. boa, viu, Eu pessoal? vou De me assistir muito. arrastando aí, tentando produzir conteúdo, porque realmente não é fácil, né? É por isso que eu digo que o teu trabalho é um trabalho bacana, que fazer live todo dia, meu amigo, É sacrificante, professor, mas o tanto que nós aprendemos aqui, porque aqui o senhor já percebeu que são vários temas, Não, mas não só na parte da porteira para dentro, mas também da porteira para fora. mas isso é Aqui legal porque nós já... isso aí ele te molda como um comunicador, cara. Sim, Entendeu? sim. Então Que é isso, professor? isso te molda como um comunicador. É aquilo que eu te falei, a cada passo que tu vai dando, vai melhorando a iluminação, vai melhorando, né, o ambiente, o local, Sim. a tua segurança. Então, só tem a ganhar, cara. E quem faz por amor, mas acaba favorecendo a vida de várias pessoas, né? Então, às vezes o nosso conhecimento, todos nós temos alguma Sim, coisa a sim, oferecer conhecimento, e às vezes quando a gente não fala do nosso conhecimento para os outros, a gente não está permitindo que aquela pessoa que está nesse exato momento precisando daquela informação, ela não receba, né? Então, a gente não sabe quem vai assistir a live, não sabe aonde vai chegar, quem nesse Brasilzão vai receber essa live ou outras lives. E de repente ela estava com uma dúvida, só de pegar o celular e passou rápido, disse: olha, era uma dúvida minha, já está resolvida. Então, é isso. Eu parabenizo também todo mundo que participou da live, né? e olha o que o David comentou aqui, professor. Parabéns ao professor pela infinidade de informações. É isso mesmo, pessoal. Nós realizamos os ganchos e depois a galera pode nos procurar, né, professor? Aí, como o professor colocou muito bem, tem a bio do professor Daniel, tem a minha bio, tem meus cursos também, o professor tem os cursos relacionados. Estamos aqui para unir as forças. Eu não vejo ninguém como competidor, sabe, professor? Eu vejo como Né? colaborador de um processo de construção. Eu acho É que é isso aí. dessa forma que vamos E a gente construir tem que junto uma agradecer, né, agricultura pela melhor. audiência espontânea deles, né? Eu acho que Sim, é o mais é, incrível, entendeu? É 14 pessoas, né? É 14 pessoas, se a gente estivesse numa sala agora, né? Tava ali na fileira da frente, ali, é olha, tem aquela uma galera pós, hein, ali professor? atrás.
Né? A gente acha que o pessoal... Eu fui o aluno que eu ficava sentado, eu sentava atrás, né? Mas estava ligado, Ó, tá? Né? tá ligado. A gente acha que esse cara tá sentado aí atrás, não tá nem aí. Não, pelo contrário, né? Às vezes o cara que tá lá atrás tá só observando tudo que tá acontecendo. E é isso, meu amigo. Então, uma boa noite Não, para você professor. também. Nós, nós que agradecemos aqui, professor Vinícius Agro. Lembrando, viu, turma, que vai ser salva, gravada, vai ser direcionada para os seguidores do professor Daniel. E o seu professor, não sei se o senhor jantou ou não, que o senhor possa ter uma Já. ótima janta. E eu gosto de terminar o seguinte, professor, lembrando que o agro não para. Estamos juntos. Obrigado, professor Daniel. Obrigado. Bora, vamos tirar uma foto aí, ó. Se você quer Vamos ajudar a lá, ó. gente, bora, ó. Bate o print e posta aí nos stories de vocês. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. Ótima, ótima deixa. E façam seu comentário também, né, professor? Isso. Vamos replicar Bora essa lá. live. 1, 2, 3. Dois, Pode três tirar o. e. Foi, agora Aê! stories. Um abraço, Vinícius, um abraço a Abraço. todos. Lembrando que o agro não para, pessoal. Amanhã tem mais lives. Direct lá que a gente responde também. Tchau, tchau, gente.